Olá, pessoas lindas! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema um pouquinho diferente, que é como é ler com dislexia. Eu acho que esse tema é pouquíssimo falado no meio da internet, né? Então eu vim trazer um pouco da minha experiência para vocês. Eu tenho dislexia, vou deixar o atestado médico aqui para vocês conseguirem ver. E eu acho muito importante começar com o que é dislexia, porque muita gente não sabe o que é dislexia, muitos professores não sabem, o que eu acho isso super grave, porque quando uma criança tem dislexia, ela precisa de um apoio enorme do professor, da escola, para conseguir se desenvolver. Mas vamos lá, o que é dislexia? Dislexia é um transtorno de aprendizagem. É um transtorno que causa na criança, que causa na pessoa um estranhamento com as palavras, com as letras. A gente não consegue conectar muito bem uma letra a uma palavra, a gente não consegue juntar muito bem as letras para formar uma palavra. E a gente também tem muita dificuldade no som das letras, então a gente se embanana muito para falar. E é um transtorno que ele afeta a parte localizada do cérebro ligada a palavras, a letras, a leitura. Então a gente tem muita dificuldade em ler, a gente tem muita dificuldade em memorizar, em aprender. Comigo acontece um pouquinho também com os números, mas isso não é com todas as pessoas que acontecem. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Quando uma criança vê uma cadeira, a cadeira é sempre uma cadeira. De ponta cabeça ela é uma cadeira, de lado ela é uma cadeira, ela sempre é uma cadeira. Mas, por exemplo, quando a criança vê a letra E é assim. E daí, se eu viro ela de ponta cabeça, ela vira W. Se eu viro ela mais uma vez, ela vira M. Se eu tiro uma perninha dela, ela vira N. E isso confunde muito na mente das pessoas com dislexia. Mas agora eu vou contar um pouquinho pra vocês a história da Mayra criança. Quem foi essa menininha, né? De acordo com os meus pais, eu demorei muito pra falar. Eu comecei a falar aí com os meus 4 aninhos e pouco. E meus pais fizeram de tudo. Me levaram no médico, me levaram na benzedeira. Eles fizeram simpatia pra eu falar e eu não começava a falar. Até que com 4 anos e pouquinho eu comecei a falar minhas primeiras palavras e tudo mais. E isso é muito tardio. Eu tava pesquisando um pouco sobre com qual idade as crianças começam a falar suas primeiras palavras. E eu encontrei que é com mais ou menos 2 anos no máximo, assim. Tem criança que começa a emitir suas primeiras palavras com 12, 24 meses de idade. Então, assim, 4 anos de idade é muito tardio. E esse é um dos sintomas da dislexia. Outra coisa que pode ser causadora da dislexia é um trauma quando um bebê nasce. E o que é esse trauma, né? Ficar internado por muito tempo, é nascer prematuro, essas coisinhas. E eu tenho uma condição um pouco grave no pulmão e eu fiquei internada por um bom tempo depois que eu nasci, que também é outro motivo para suspeitar da dislexia. E eu lembro de alguns flashbacks quando eu comecei a falar, né? E eu falava tudo errado. Até hoje eu falo um pouco as coisas erradas. Vocês vão perceber ao longo dos meus vídeos aí que às vezes eu troco o F por V, às vezes eu troco S por Z, enfim. Mas eu queria, quando eu era criança, falar vaca e eu falava faca. Eu queria, quando criança, falar casa e eu falava caça. Isso causou um estranhamento entre os professores do pré onde eu frequentava. E eles falaram para os meus pais me levarem ao fonoaudiólogo. E daí eu tive esse privilégio, né, de fazer fono com pouquíssimos anos de idade. Eu lembro que eu comecei, acho que em 2002, eu vou deixar umas imagens do meu caderno da fono para vocês verem as atividades que eu fazia. Mas lá eu tinha que ficar fazendo atividades do tipo emitir sons em entonações diferentes. Eu também tinha que ficar fazendo atividades de falar frases com palavras onde tinha V, onde tinha F, onde tinha S, Z, C cedilha. Enfim, eu fiz fono por um bom tempo. Minha fala foi melhorando com a fono, né? Hoje ela ainda não é perfeita, eu preciso voltar a fazer fonoaudióloga. Meu psiquiatra diz que eu preciso voltar a fazer. Mas eu consigo me comunicar muito melhor hoje. E na escrita, no pré, eu sempre trocava X por S, S por Z. Eram as mesmas letrinhas que eu trocava na fala, eu trocava na escrita. Até hoje eu troco. Muitas vezes eu tenho que consultar o dicionário para saber se a palavra é escrita com S ou com Z. Mas isso também não influencia muito minha vida. O que mais me influencia é meu ritmo de leitura, é meu ritmo de raciocínio. Eu sou uma criança que cresceu no sítio. Então, assim, eu não tinha internet, eu não tinha televisão a cabo, eu só tinha a TV aberta, né, que não tinha muitos programas para criança. Eu não tinha muitos amigos que moravam perto de mim. Então, eu era uma criança que comecei a ler muito cedo. E eu comecei a ler porque minha rotina era ler e ajudar meu pai a fazer cachaça. Então, eu comecei a ler muito cedo, só que o problema era que eu não
não conseguia ler com nenhum ruído externo, nenhum ruído mesmo. Se meus pais ligassem a TV, era aquela TV de tubo, aquela TV velhona que faz um chiado meio estranho no fundo, e eu ouvisse só esse chiado, eu não precisava ouvir diálogo, músicas, nada que tava passando na TV. Só o chiado já me desconcentrava totalmente, eu não conseguia ler nem nada. Isso me fez me tornar uma filha insuportável, né? Porque meus pais começavam a assistir TV e eles assistiam num volume mais baixo, porque eles sabiam que eu me incomodava. Eu ia lá e desligava a TV na cara deles, eu entrava na frente, eu diminuía o volume até zero. Eu já cheguei até desligar a força, a energia elétrica da casa inteira. E meus pais, eles assistiam menos TV por consideração a mim, só que eles ainda assistiam TV. E nesses momentos que eles estavam assistindo TV, que eu não conseguia brigar com eles o suficiente para eles desligarem a TV, eu colocava coisas no meu ouvido. Então eu colocava lápis, eu colocava tampão de ouvido, aqueles tampões de fábrica. Só que só o tampão, ele não era suficiente para segurar todos os ruídos externos. Então eu colocava mais coisa do que o tampão. Eu colocava algodão, colocava lápis, colocava um monte de coisa. E isso machucava meu ouvido, né? Eu ficava com o ouvido um pouco machucado. Era um verdadeiro caos para eu conseguir estudar, para eu conseguir ler dentro da minha casa. Porque eu não deixava meus pais assistirem um segundo de televisão. Se eles ligassem a televisão, eu ia lá gritar com eles. Enfim, era um caos. E além disso, né, na escola, quando a professora falava para ler em voz alta, minha leitura era totalmente truncada. Então eu falava uma palavra, parava, falava outra palavra, eu falava uma palavra, parava, falava outra palavra, eu falava uma palavra, parava, eu falava outra palavra, não consigo falar isso. Eu ia de palavra em palavra falando em partes. E acontecia sempre de eu ler uma frase e chegava na última palavra e eu não lembrava mais o que tinha na frase. Eu sei que isso é comum de acontecer com várias pessoas que não têm dislexia também, mas comigo acontece sempre. Então eu tenho que ler muito mais atenta. Muitas vezes eu tenho que ler várias vezes um só parágrafo para conseguir absorver. E esse negócio do som, ele reflete muito na música também. Eu não consigo ouvir música. Músicas me deixam confusa. Se não for uma música calma, com ritmo calmo, me deixa totalmente confusa a ponto de eu perder os sentidos de onde eu tô, de pra que lado eu vou, pra que lado eu tô indo. Então eu acabo ouvindo mais músicas clássicas, o que era muito alvo de deboche no ensino fundamental e no ensino médio. E também eu acabo ouvindo mais MPB, essas músicas mais calminhas. Mas música não é algo que faz parte da minha vida mesmo, porque eu fico confusa. E música pra mim, na leitura, é fora de cogitação. Eu preciso de um silêncio absoluto. Hoje em dia, uma coisa que me incomoda, por exemplo, é quando meu namorado digita no computador. Às vezes eu ouço as teclas fazendo tec, 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 e isso faz com que eu perca toda a minha concentração na leitura. Então eu preciso de silêncio absoluto, sem música, sem nada pra conseguir ler. E outra coisa que eu demorei um pouquinho mais pra perceber, porque quando eu era criança eu não tinha parâmetro de comparação, mas eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu lia muito mais devagar do que as outras pessoas. Então, quando, por exemplo, eu vou ler uma notícia com alguém, essa pessoa lê 2, 3, 4 vezes a notícia, enquanto eu leio uma vez a notícia. Então, eu leio num ritmo mais lento. Eu leio muito porque eu sempre tô lendo. Então, no café da manhã, enquanto eu tomo café da manhã, eu tô lendo. No almoço, quando eu almoço sozinha, eu tô lendo. À tarde, ao invés de tirar aquela sonequinha da tarde, eu leio. Então, eu sempre tô lendo. Isso faz com que eu leia muito, mas eu leio mais devagar que as outras pessoas. E hoje, né, eu entendi o que eu tenho, eu entendi que eu tenho uma dificuldade de leitura, eu entendi que eu leio um pouco mais devagar que os outros. Eu também não tenho mais tanta vergonha de falar às vezes errado, não tenho mais tanta vergonha de escrever errado. Mas como nem tudo são flores, né, a dislexia me prejudicou em vários aspectos da minha vida, como por exemplo na faculdade, mas isso eu vou deixar pra falar em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu entendendo o que eu tenho, é mais fácil eu ler com mais calma, é mais fácil eu ter mais paciência comigo mesma. Então é muito importante as pessoas que têm sintomas de dislexia, que são desatentas demais, que têm alguns desses problemas, vá ao médico, vá a um psiquiatra, vá à fonoaudióloga para entender esses problemas, porque a sua vida melhora ao entender esses problemas. E uma coisa que eu achava que era totalmente mentira, que eu achava que era bobagem, é o Kindle, gente. Eu comprei o Kindle faz pouquíssimo tempo, porque eu sempre fui contra tecnologia. Eu não gosto de tecnologia, eu sou a pessoa que, quando era criança, pesquisava as coisas em enciclopédia e não no Google. Então eu sou totalmente contra a tecnologia e eu resisti até agora em comprar um Kindle, mas eu comprei o Kindle e eu tô viciada,
porque, em primeiro lugar, você pode aumentar a fonte do seu texto. Então eu tô lendo, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido do Proust. E a fonte, ela é super pequenininha, super minúscula, e isso me deixava muito agoniada, porque eu demorava muito mais pra ler. Aí ele entrou no Kindle Unlimited, eu fui ler no Kindle e é um paraíso, assim, eu consigo ler, flui muito melhor. Em segundo lugar, que o Kindle tem aquela fonte do OpenDyslexia, que um dia meu namorado me mostrou, eu falei, isso é bobagem, não ajuda em nada. Só que ajuda demais, demais. No Kindle, eu embanano muito menos as palavras, eu tenho muito mais fluidez e eu leio mais rápido também. Esse tipo de letra e aumentar a fonte da letra funcionam de verdade. E assim, as pessoas que têm dislexia, elas conseguem ler, elas conseguem aprender tanto quanto outras pessoas, só que o caminho ele é um pouco mais árduo. A gente quase nunca encontra apoio, né, de professores principalmente na universidade, mas esse caminho mais árduo, pra mim, pelo menos, ele fez com que eu aprendesse mais. Eu aprendi uma forma de aprender minha, que funciona pra mim, porque a forma de aprender que os professores passam no ensino fundamental não funcionava. Então, a fono me ajudou muito a aprender outra forma de aprender. E isso fez com que eu me desenvolvesse muito bem na escola, no aprendizado, na leitura. Então, assim, é possível sim ler quando você tem dislexia, é possível ler clássicos, ler livros densos quando você tem dislexia. É só ter paciência, é só cuidar de você mesmo. Eu sei que é mais difícil conseguir, mas tem esses profissionais na rede pública de saúde, né? E assim, vá atrás, porque saber o problema que você tem faz com que você lide muito melhor com esse problema. E é isso no vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho da minha experiência pessoal com leitura e dislexia. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comenta. Eu posso fazer outros vídeos, como por exemplo, como eu aprendi a aprender com dislexia, ou como foi minha faculdade com dislexia. Eu posso trazer mais esse tipo de conteúdo, é só vocês deixarem nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.